Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar aqui novamente com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Então, a gente vai conhecer o objeto de conhecimento da aula de número 32, figuras de linguagem, detalhamento, figuras de palavras, pensamento, de construção e som. Então, é isso aí, vamos começar. Então, começando falando de denotação e conotação, que tem tudo a ver com o percurso da aula, né? Então, denotação, né, o sentido que a linguagem representa, o seu sentido real, né, dicionarizado, e conotação, ele abre margem para uma linguagem mais ampla, com vários sentidos, que nós chamamos de semântica, tá? Porque nos dicionários é o conjunto de sentidos e informações a respeito de uma palavra que denomina-se verbete. Então, cada nome que tem lá, né, a gente vai encontrar com muitos sentidos, muitos significados, e isso é que a semântica nos proporciona. A gente vai, né, verificar que o nome, né, a palavra ligação. Veja quantas situações, quantos sentidos, né, quantos significados nós podemos encontrar somente na palavra ligação. É um substantivo feminino, né, eu vou chamar a ligação, né? Primeiro sentido, junção entre duas ou mais coisas, união, conexão. 2, aquilo que serve para ligar, ligamento. 3, o que faz que se estabeleça uma relação ou encadeamento entre coisas ou fatos, conexão. 4, vínculo, união entre pessoas. 5, ação de pôr em comunicação dois circuitos ou redes de eletricidade. 6, comunicação através de telegrafia, telefonia, radiofonia e etc. Viu quantos sentidos para a palavra ligação? Como saberei utilizar, né? Como eu identificarei esse sentido? Claro que dentro, né, de um contexto, dentro de um texto, de uma frase, de uma oração, aí dá para identificar, né, qual o significado daquela palavra, dependendo do que está sendo dito dentro do texto. Agora observe o cartaz. A gente vai verificar este sentido, né, da ligação. Então, agora observe o cartaz em que aparece essa palavra. E agora, o que significa ligação? Então, no cartaz diz: celular e direção, uma ligação perigosa. Será que, como fala-se de celular, eu estou falando, né, de uma ligação entre dois interlocutores, né? Eu ligo lá para o meu amigo? Não, né? Veja que não é neste sentido. Então, eu tenho aí a linguagem verbal e não verbal, que eu posso compreender melhor a situação do cartaz, a comunicação, o que quer transmitir, né? Quando diz uma ligação perigosa, né? A união dos dois, dirigir e, né, está em uma ligação, está mandando uma mensagem ou recebendo uma mensagem, é muito perigoso. E quais são as consequências, ou a consequência disso? Ali, ó, o carro bateram-se, né? Então, esta ligação é perigosa por conta de tal situação. Veja que essa ligação é diferente, né, de algumas que nós vimos lá no sentido da palavra ligação. Só é uma das que nós vimos lá. Então, vamos para outro sentido de ligação, semianils,
Nova rede de transmissão de energia fará a ligação entre os sistemas sudestes e nordeste. Aí já é uma ligação, né, de transmissão de energia. Não tem mais o sentido da ligação do exemplo anterior. Então, entenderam como as palavras elas mudam, elas se modificam dependendo do contexto em que elas estão inseridas? Então, é isso. E as figuras de linguagem, elas representam muito bem essa situação, né, que elas dão amplo sentido às palavras dentro de um texto. A antítese, por exemplo, é a figura de estilo que usa palavras ou expressões com sentidos opostos que contrastam entre si. Então, vamos para o exemplo. Quando falar em antítese, né, é contradição, são sentidos opostos dentro de uma mesma ideia. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Aí eu tenho uma ideia que se tem som e silêncio. Então tem o barulho, que é o som, oposto ao silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Eu tenho aí representando uma ideia com antítese que é luz e escuridão, representando sentidos opostos. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Quais são as palavras, pares de palavras opostas? Dia, noite, não, sim. Então, isto que nós chamamos de antítese, é esta contradição de ideias. Os compositores, para enfatizar as oposições da vida, aproximam palavras de sentido contrários. Né? Claro que se usa, né, as figuras de linguagem para enfatizar mais, né, a linguagem. Então, vamos para as palavras, né, que os compositores adoram utilizar nos seus textos, que é som, silêncio, luz, escuridão, dia, noite, não e sim, né, que nós acabamos de ver lá no poema. Então, como se chama essa figura de linguagem? Antítese. Não esqueçam. Vamos para mais um exemplo. Veja aí no para-choque do caminhão. Aqui viajam 12 pneus cheios e um coração vazio. Então, o que significa isso? Os caminhoneiros adoram andar com essas frases, com oposição de ideias. Então, aqui viaja 12 pneus, né? Cheios, é claro que está, senão não poderia sair do lugar. Mas um coração vazio. O que significa esse coração vazio? O caminhoneiro, né? Então, os pneus estão cheios, que é claro que ele tem que se deslocar de um lugar para outro, tem que estar cheio. Mas quem está lá, né, caminhando, solitário, está com o coração vazio, às vezes com saudade da família, dos filhos que deixam em casa e ficam vários dias na estrada, e se torna, né, esse coração aí vazio. Então nós temos, né, cheio, vazio. Então, mais um exemplo de antítese. Tem outra figura de linguagem, também bastante comum no nosso dia a dia, né? Geralmente a gente utiliza essa figura de linguagem e nem percebe, porque a gente não vai falar, né, e conceituando aquilo que a gente está falando, né? Olha, eu falo uma frase e digo, eu estou falando, né, o que eu estou falando é uma metáfora, ninguém vai dizer isso, mas nós falamos, mas muita gente desconhece, né, que é uma metáfora. Ela apresenta, a metáfora apresenta uma palavra ou expressão com sentido figurado. Então, vamos prestar atenção aqui no exemplo. Livre-arbítrio. Todo mundo é toureiro. Cada um escolhe o touro que quiser na vida.
o toureiro escolheu o próprio touro. Então, vamos lá para a metáfora. Então, vamos aqui o exemplo da metáfora. Todo mundo é toureiro. Então, o que é uma metáfora? É uma comparação implícita, né? Porque faz uma comparação de um termo a outro de forma direta. Todo mundo é touro. Ele é um anjo, é uma metáfora. Mamãe é um anjo, né? Então, por quê? Tem característica de ser boazinha, né? Tem alguma coisa que os anjos têm, meigo. O anjo é meigo, a mãe também é meiga. Então, há algumas características que se faz essa relação. Mas, faça essa comparação de forma direta. Você vai compreender melhor agora com a comparação. Por quê? É uma figura de linguagem que é chamada de comparação, mas é uma comparação que se faz de um termo a outro. A diferença é que se usa o conectivo comparativo, diferente da metáfora. Então, vamos dizer que a metáfora é uma comparação implícita e a comparação é uma comparação explícita. É porque a figura de linguagem é chamada mesmo de comparação, né? Então, todo mundo combate feito um toureiro. Então, esse conectivo aí comparativo, feito um toureiro, né, já traz a ideia que se está comparando um termo a outro. Todo mundo é como um toureiro. Então, como esse conectivo comparativo também ele já traz, né, forte essa ideia de que se está comparando um termo a outro, diferente da metáfora. Então, é esta, tá, a diferença entre metáfora e comparação. Um se utiliza o conectivo comparativo para fazer essa comparação entre os termos e a outra não. A metáfora é direta, olha. Ela é uma flor, aí é uma metáfora. Ela é como uma flor, é tal qual uma flor. Eu utilizei para a comparação esse conectivo comparativo, tá? Para a metáfora, não. Mas não deixa de ser também uma comparação. Temos a hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem muito comum, utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas intencionalmente. Então, é porque eu quero passar essa ideia de exagero, né? Então, é sempre um exagero quando se toca na hipérbole. Olha, eu já pensei 1 milhão de vezes em deixar você em paz, vamos dizer assim. 1 milhão de vezes. Será que eu cheguei, né, a esse ponto de pensar, né, 1 milhão, mesmo porque eu nem contei, né, não é um exagero, talvez eu tenha pensado 2, 3 ou 4 vezes. Então, vamos verificar aqui os exemplos. Eu já te falei, né, 1 milhão de vezes que eu não gosto disso, né? Então, alguém, né, um amigo, ou na minha casa, alguém já fez alguma situação, já falou coisas que eu não gostei. Aí eu já disse, não brinque, que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Mas aí, quando chega na primeira, na segunda, na terceira vez, aí eu já vou exagerar, né? Eu vou dar uma exagerada aqui, eu já te falei 1 milhão de vezes que eu não gosto disso, dá para você acabar? Então, 1 milhão de vezes, né? Vai ser sempre um exagero, mesmo que eu diga 100 vezes, né? A gente gosta mesmo de exagerar quando se trata dessa situação. Eu morro de rir quando assisto a esta série. Então, será que eu morro mesmo? É claro, se eu tivesse morrido de rir, não estaria aqui. Não é o exagero dizer que eu morri de rir. A gente geralmente fala aí, olha, gente, eu quase morri de rir. Mas, claro que a gente não chegou perto da morte, né? Só que a gente riu bastante,
O negócio foi muito engraçado. Então, eu geralmente, né, falo, morro de rir. Outra coisa também que a gente gosta de dizer que morreu, ou quase morreu, é quando está com fome, né? Gente, vamos cuidar porque eu estou quase morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome. Então, sempre isso é o exagero. Nós chamamos de hipérbole. Chorei um oceano de lágrimas lendo esse livro. Gente, será que dá para chorar um oceano de lágrimas? Né? Eu posso chorar horrores, mas jamais vai ter essa quantidade de lágrimas para isso. Tem um oceano, né? Não, isso não existe. Então, falar hipérbole, sempre a gente trata-se desse exagero. Nas músicas, por exemplo, eu nasci há 10 mil anos atrás, na música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Então, também pode ser um exemplo de hipérbole, né? Porque trata-se de um exagero. Aí temos também o eufemismo. O eufemismo é a figura de linguagem usada para tornar um enunciado mais brando ou agradável e menos agressivo. Aí sim, né, geralmente, né, quando a gente não quer agredir ou deixar alguém triste em alguma situação, a gente usa o eufemismo, né? Então, o que significa? A gente vai amenizar aquilo que poderia ser duro para a pessoa, né? E vai falar umas palavras mais suaves, né? Então, a gente tem mania de querer, né, falar algo para não agredir tantas pessoas, né? Acredito que muita gente pensa, né, antes de falar. E quando a gente substitui uma palavra que pode ser agressiva por uma menos agressiva, né, mais amena, aí nós estamos utilizando o eufemismo. Então, a gente vai para um exemplo. Fabrício foi morar no reino de Deus. Quando eu falo Fabrício foi morar no reino de Deus, o que é que eu quero dizer? De repente, né, tem o filho do Fabrício, né, tem alguém que vai conversar com ele, né, e tá aquela situação, é criança, aí você não vai, né, dizer que o Fabrício, olha, morreu. Aí, para começar, para a pessoa se acostumar, a gente vai utilizar um eufemismo. O que é que eu posso utilizar para o eufemismo? Eu posso utilizar, né, essas palavras mais brandas, né, que o Fabrício foi morar no reino de Deus, significa que o Fabrício faleceu. Então, é uma situação que se pode contornar, né, quando se quer deixar o ambiente mais suave ou aquilo que você vai transmitir. Luara fechou os olhos para sempre. Também eu posso utilizar, né, para dizer que a pessoa faleceu, que a pessoa morreu, né, que fechou os olhos para sempre. Não é mais adequado você dizer, né, que essa pessoa fechou os olhos para sempre, do que, olha, fulana morreu, né? Então é mais agressivo você chegar e falar isso diretamente para uma pessoa. É claro que se você não é daquela família, você não vai sentir muito, mas a gente está falando, né, principalmente para quem está naquela situação de dor. Então, Luara fechou os olhos para sempre, também significa que ela partiu, faleceu, né? E também, olha, quando diz ela partiu, ameniza a situação, né? Então, ficou fora do concurso de modelos, pois era desprovido de beleza. Olha, outra coisa legal, né, gente? Desprovido de beleza. Ao invés de dizer o quê? Que a pessoa é feia, né?
Então, claro que ninguém vai dizer diretamente para a pessoa. Ninguém diz, você é feia, a não ser que esteja, né, numa discussão. O jovem, por exemplo, né, que gosta de atacar um ao outro, vamos falar, né, você é feia. Mas, ao invés de dizer feia, para amenizar a situação, você pode dizer desprovida de beleza. Mariana faltou com a verdade. Então, o que significa Mariana faltou com a verdade? Então, quando eu digo Mariana faltou com a verdade, eu quero dizer que ela mentiu. No mínimo, né, ela não falou a verdade, mas a gente pode dizer, olha, fulana mentiu, né? Não é mais agressivo, assim, olha, você mentiu. Não, gente, você faltou com a verdade, você deveria falar e tal. Então, vai utilizando o eufemismo para amenizar a situação, né? A mesma coisa quando tem alguém no ambiente, né, que pega uma bolsa, uma carteira ou algo que não foi autorizado, né? Você pegar, pode dizer, olha, alguém pegou a minha carteira, alguém pegou meu lápis, a minha caneta, ao invés de dizer fulano roubou minha caneta, né? Porque roubou, né, você já é mais também mais agressivo, né? Então você utiliza o eufemismo para amenizar, para não dar briga naquele ambiente. Olha, quem pegou na minha caneta, né? Não fica mais amena a situação do que quem roubou minha caneta, né? Então as pessoas já vão ficar alerta, né? Então a gente, durante essas figuras de linguagem, porque se utiliza, né, todas elas para enfatizar, né, e deixar esteticamente o texto mais bonito. Então, nós vimos aqui a antítese, que é essa contradição de ideias, né? Que nós temos se formos falar alto, baixo, dentro de um texto, feio, bonito, né, largo, estreito. Então, se for utilizar, né, a antítese em um texto, você pode pegar os pares de palavras. Então, a gente também vai encontrar nos textos, principalmente nos textos literários, que eles utilizam demais esses tipos, né, de figuras de linguagem. Então, como nós vimos, né, o som e o silêncio. Então, vemos a outra figura de linguagem, que foi a hipérbole, né? Não, antes nós vimos a metáfora, né? O que é a metáfora? É uma comparação, vou comparar um termo a outro, e esse termo, né, eu vou ter características comuns, mas eu vou fazer uma comparação direta, né? É muito utilizado quando a pessoa é valente em dizer, olha, aquela mulher é uma onça. Então, fiz essa comparação, por quê? Qual é a característica comum entre a onça e a mulher? A valentia. Mas eu fiz essa comparação direta, né? Ela é uma onça, é diferente quando eu falo, ela é como uma onça. Aí, quando eu digo como, né, todo mundo já sabe que eu estou fazendo uma comparação. Por isso que diz que a comparação é explícita, porque está lá esse conectivo comparativo. Já a metáfora não, é direta, né? Eu ligo os dois termos para comparar de forma direta sem este conectivo. Outra figura de linguagem foi a hipérbole, né? Esse exagero. As mães gostam muito de utilizar, né, na sua casa com as crianças. Olha, eu já te chamei 1000 vezes, menino, e tu não apareceu, né? Já chorei 100 mil, né,
lagos, não sei o quê. Então, é muito exagero, né? Quando se fala aí hipérbole. Então, quando se trata disso, é sempre coisas que jamais, né, a gente conseguiu fazer, né? É tão grande, é grandioso o que a gente aumenta, que realmente a gente não consegue mesmo, né, alcançar essa intensidade do que a gente fala. Então a gente morre, né, de rir, morre de fome, mas na verdade se utiliza somente para dar mais ênfase naquilo que a gente está falando. Vimos o eufemismo, que já é diferente, né, da hipérbole. A hipérbole, ela aumenta, né, a situação. Já o eufemismo, ele vem para amenizar, né, para diminuir, né, para fazer melhor, para deixar as palavras fluírem melhor do que as que geralmente a gente fala, né, que é no caso de roubar, né, que é um negócio muito forte, principalmente quando não se tem ideia, né, do que foi, de quem roubou a situação, principalmente em ambientes de trabalho, em ambientes na escola, que quando que desaparece alguma coisa, a gente não vai falar logo, olha, fulano roubou isso aqui, não, a gente pegaram, né, tiraram o meu objeto do lugar. Então, todas essas figuras de linguagem, elas fazem parte, né, da semântica, porque elas trazem bastante ideia, né, dentro do texto, e dentro dessa semântica nós temos, né, a conotação e a denotação, porque a conotação ela é mais restrita, porque quando você vai utilizar um termo no sentido denotativo, não tem mais um único sentido, né, aquele sentido real mesmo. Quando eu falo ele quebrou a perna, eu estou falando de uma parte do corpo humano que ele quebrou a perna, literalmente, né? Estou falando do sentido denotativo, né? Já o conotativo, né, que as figuras de linguagem estão dentro desse sentido conotativo, porque deixa o sentido mais abrangente e você vai compreender somente através do contexto, né, já é diferente, né? Quando eu falo, a perna da mesa quebrou, por que eu vou saber que a perna não é no sentido denotativo e sim num conotativo? Porque eu estou falando da perna da mesa, não é no seu sentido real, né? O sentido real, estamos falando da parte do corpo humano. Então, foi isso que nós vimos na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.